Glória a Deus. Oh Espírito Santo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram eles e os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Diga: eu creio que o Deus que curou Naamã, o Deus do profeta Elias, ele está aqui nessa noite. Repita comigo: o Espírito que estava em Elias, que estava em Eliseu, ele está em mim essa noite. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: o meu Deus nessa noite vai te impactar, vai mover você de dentro para fora. A tua vida nunca mais será a mesma. Diga: a tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Sentem em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Vamos lá. Aqui nós temos um personagem importante, Naamã. Um homem que, sendo chefe do exército do rei da Síria, um homem guerreiro, um homem de muitos talentos, que de repente na vida dele ele se depara com uma lepra, algo que naquela época, para um homem da categoria dele, jamais poderia acontecer. E esse homem saiu para a guerra e trouxe uma menina, diga uma menina, e trouxe uma menina como escrava. Eu queria pedir para colocar aqui para mim, gostei disso aqui no telão, o capítulo para mim desde o 1, pode ser? Obrigado. E ele saiu e trouxe aquela menina como escrava e colocou aquela menina para estar servindo a senhora, a esposa dele. E aquela menina que foi tomada como escrava, trabalhando ali dentro, ela se deparou que aquele homem, aquela figura valente, aquela figura de um homem guerreiro, tinha um problema muito sério. Aquele homem tinha lepra. E a Bíblia diz que aquela menina chegou na sua senhora e disse: olha, existe um homem que se levar o meu senhor Naamã até lá, ele sai de lá curado. Que certeza que tinha essa menina, sim ou não? Então chegou até Naamã, e é lógico, um homem com lepra, num desespero de uma doença incurável, ele logo abraçou a ideia. Só que ele abraçou a ideia no seu nível intelecto. Ele imaginou o quê? O rei de Israel tem a cura para mim. Porque em determinados momentos é mais fácil acreditar que o médico, muito bem sucedido naquilo que ele exerce, é mais fácil ele achar cura para uma doença do que Jesus ou um profeta na zona norte de Mogi Guaçu. E quando o rei ficou sabendo que iria até ele Naamã, ele entrou em desespero. Ele falou: sou eu por acaso Deus para curar ele? Diga, ele era rei. Ele era rei. Mas o que tinha em Eliseu não tinha nele. E ele começou a imaginar que aquilo era um complô. Isso é algum motivo para gerar uma picuinha, para que eles venham fazer guerra contra nós, porque é impossível. Nós não temos saída. Só que lá, no lugar tranquilo, Eliseu fica sabendo. E Eliseu chama a responsabilidade para ele. Opa, peraí. O rei está em desespero. O rei não sabe o que fazer. O Ministério da Saúde não tem saída. Manda vir para cá. Porque quando ele chegar aqui, eu tenho uma palavra para ele. E ele vai ser curado aqui. Chamou a responsabilidade para ele. Chamou para ele porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Por que que a humanidade está entrando em desespero dentro da igreja? Porque eu me lembro, antes de ser cristão, o bispo me contou algo hoje, parou na frente da igreja, e eu me lembrei de algo. O homem parou, ele contou a história que o homem parou e perguntou: o que vocês têm? A inflação está tanto, o negócio, o bicho está pegando e vocês são um povo alegre. E o bispo mostrou para ele o porquê da alegria e o porquê da confiança, em quem confiávamos. E eu me lembrei um dia que teve aquela matança que teve, os presídios se incendiaram, tudo mais. E eu lembro-me que estava todo mundo fechando o comércio na cidade de Taubaté. E eu passei de frente à igreja, uma igreja aberta.
E ele contando, o Senhor me trouxe à memória. E eu escutei um homem dizendo: o Deus que nós pregamos, Ele é quem nos protege. Não tenha medo, não se entre dentro de casa e se tranque não. Deus está conosco. E eu não era um cristão. Pelo contrário, pensa num povo que eu não gostava. Era o povo que carregava a Bíblia. Eu não suportava ouvir muito tempo. E eu me lembrei disso. A confiança daquele povo em dizer: explode tudo do lado direito, do lado esquerdo, mas aqui não. Nós estamos com um Deus correto, um Deus certo. Não é Baal, não é um Deus de mentira, é um Deus real. Um Deus que eu chamo de Pai. E eu lembro que eu falei: esse cara é louco. E saí dali naquele bairro de Taubaté e fui para outro. Gente, todas as igrejas ficaram abertas. E os presídios, gente morrendo. Comerciante fechando, os caras incendiando ônibus, mas a igreja de Cristo aberta. E eu não suportei aquilo. Eu falei: eu quero entender um pouco mais. E parei também em frente àquela igreja. Um diácono na porta. Já vou voltar aqui, para você entender o que é confiar. Viu o carro parado. E eu não era alguém correto naquela época. Só que ele saiu na minha direção e eu dentro do carro, me perguntando por que eles não obedeceram e ninguém faz nada. Só que eu também naquela época, eu não tinha força nos ossos para fazer nada contra eles, porque eu estava ali para mandar fechar tudo. Mas aquele lugar eu não conseguia sair de dentro do carro. E o diácono veio até mim, atravessou a rua e falou: moço, o Deus que você está ouvindo ali ser falado, Ele te escolheu para uma grande obra. Oh! Eu olhei para ele e falei: sai de perto de mim. Ele falou: não tem como eu sair. Ou melhor, eu vou sair, mas aquele que me guarda sentou do teu lado dentro do carro. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Aquele dia o meu coração queimou. Eu falei: que barulho é esse? Igreja, Eliseu sabia quem estava com ele. E eu e você hoje sabemos. Chamou a responsabilidade. Só que eu quero chamar a atenção. Como pode? A menina era uma... Tem alguém aqui? Vamos orar para que Deus ressuscite. Estão todos vivos? Digam amém. A menina era uma... Vamos um pouquinho mais forte, para você guardar isso. A menina era uma... Rapaz, como alguém é tomada à força, tirada do meio da família, e de repente o sentimento que está dentro dela é de olhar para o homem que pegou ela presa e ter o desejo de anunciar para ele que mesmo que ele pegou ela presa, mesmo que ela trouxe ela força como escrava, o Deus dela tinha a cura para ele. Sabe por que muitas pessoas não têm sido curadas no nosso meio? Sim ou não? Sabe ou não? Vou te explicar. Ontem eu falei sobre o povo vingativo. Um povo que se vinga do nada está sendo o povo de Deus. Pensa num povo que quer descer fogo do céu toda hora e consumir e explodir. Ah, eu não gostei disso, vai ver que eu sou ungido. E uma guerra. Eu já estou entendendo porque estava escrito unidade aqui em cima. A menina era escrava. Perante aqueles que olhavam, ela era uma escrava. Ela estava ali, ela era obrigada a limpar, ela era obrigada a colocar as coisas no lugar. Para quem olhava, ela era uma escrava. Agora, e para ela? Ela era livre. Porque ela sabia que era o Deus que permitiu ela ir até aquele lugar. Quantas situações tem pessoas passando aqui que está dizendo: aonde está Deus? Ele está contigo. Não, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Ele está contigo.
Você vai olhar essa situação por um outro ângulo hoje e vai entender que ainda que ela era uma escrava, para muitos ela não era nada. Quantos de nós estamos ficando assim? Crentinhos. Tô fora. Coitadinho. Não. Vocês não são isso, nós não somos isso. Olha para o teu irmão e fala: nós somos propriedade. Nós somos propriedade do Deus Altíssimo. Nós somos nação santa. Se você acredita nisso, libere uma linda salva de palmas. Não interessa aonde você esteja, Ele está contigo. E aquela menina esqueceu tudo isso. Ela não tinha amargura, ódio, raiva. Não tinha espaço nela, irmão, para pensar outra coisa a não ser dar uma desforra. Sabe qual era a desforra? Tudo bem, eu estou aqui. Para muitos seria isso, né? Eu sou empregado dessa empresa. Esse patrão chega, nem olha na minha cara, só me cobra. Porque funcionário é coisa difícil. Eu já gerenciei muita gente. O camarada chega, não sei por que eu vou falar isso, mas eu vou dizer. O camarada chega, ele está desempregado. Você faz uma entrevista para ele, você diz para ele: olha, você vai ganhar tanto, você tem o passe para você ir e voltar, e você tem uma cesta básica. Ele: muito obrigado, graças a Deus. Puxa vida, essa porta foi Deus que abriu. Está cheio de crente assim. Tcharabaia. Oh, ele entra ali dentro, ele está cheio de conta para pagar e a porta abriu. Aí ele entra por aquela porta o primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês ele já não está mais aleluiado. Primeiro mês ele entra: Deus abençoa essa empresa, aleluia, faz crescer essa empresa, abençoa o patrão nem olha para ele, mas ele está amando o patrão, porque ele conseguiu um emprego, porque tem filho, tem aluguel muitas das vezes para pagar. No segundo mês ele já está um pouquinho mais narizinho empinado, está pagando as contas, está saindo do zero. No terceiro mês ele já vai se aliando com aqueles que murmuram: rapaz, essa cesta básica, essa empresa dela é meio fraquinha, né? Lá na empresa do João, pensa numa cesta boa, velho. A pasta de dente é Colgate. Rapaz, eu não sei porque um desconto que veio. Eu vi aqui das 50 centavos que descontou de mim. E começa. Não é mais aquele homem quando entrou. E esse patrão, isso é um carrasco, isso é um satanás. É por isso que não está tendo prosperidade na igreja. Está cheio de pessoas, ao contrário da menina. A menina foi pega como escrava, mas ela era livre. E está cheio de pessoas que estão se escravizando, porque está invocando o próprio diabo, gente. Deus abriu e ele cuspiu. Ingratidão. Aí ali ele começa a fazer um complô ali dentro de reclamações. Ele já não cumpre mais as obrigações como deveria. Aí ele chega nos 6 meses, ele fala: vou sair daqui. Abri uma firma perto da minha casa, rapaz, lá paga tudo. Lá é bom, aqui não. Por isso que nós damos tanta volta em situações e não saímos do zero. É bonito falar para você, é como dizem por aí, né? Aquela grande troca. Não busque a Deus pelo que Ele pode te dar, busque a Deus pelo que Ele é. Quando você entende isso, você já perde a primeira escravidão. Caiu as correntes. Você agora tem um pai, um amigo. E quantos estão fazendo ao contrário? Eu não queria entrar nisso, mas vou entrar aqui. O Espírito Santo está queimando meu coração. E chega na igreja. Todo mundo que chega novo numa igreja, a igreja é a melhor igreja do mundo. Se deixar, fica assim, tirando selfie com os pastores. Basta 3 meses para você ter certeza se converteu mesmo ou não. Porque o primeiro mês Deus limpa. Segundo mês Deus começa a abrir as portas.
no segundo mês ele lembra, no terceiro enche do Espírito Santo. Aí o Senhor fala, e agora? E agora? Para onde vai ele? Ele, ao invés de vir para a oração, ele vai para as conversas vãs. Ao invés dele estar junto com os irmãos, ele faz um outro programa, como um dia como hoje, um sábado, para ouvir uma palavra. Escolhe logo hoje para passear no shopping, sendo que ontem também tinha compromisso. Amanhã vai ter compromisso, e vai se distanciando. Se escraviza a ele mesmo. Ele chega e fala, quero ser escravo. Agora a menina não. A menina não. Ela falou, ainda que eu estou aqui, ainda que as coisas estão difíceis para mim, ainda que a saudade está apertando o meu coração, ainda que eu queria ter coisas, eu não estou conseguindo ter, porque eu dependo desse homem. Tem algo errado. Eu não posso pensar assim. Eu acredito que a menina falou isso. Eu tenho um Deus que aonde eu estiver ele vai fazer algo. Aí ela olha para aquele homem com um olhar de amor. O cristão deixou de amar. O cristão ele quer fazer. Ele passou um paninho aqui, o patrão tem que dar aumento. Ele fez uma coisinha ali, tem que ser paparicado. Gente, olha para o tamanho e fala, chega de paparico. Deus está escolhendo guerreiro. Deus está escolhendo guerreira. Pessoas que andam com ele e não cochilam em dois pensamentos. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. E aquele homem, acho que ele ficou pensando, peraí, que negócio é esse? Eu fiz algo de mal para ela. Segunda noite Deus está falando isso sobre vingança, sobre ser vingativo. Se não fala comigo, eu também não falo. Ah, rapaz. Acredito que ele olhou e falou para a mulher dele assim, bom, eu não vou falar com ela não, pode ser que ela está blefando. Eu vou lá pessoalmente ver. E ele saiu, pegou ouro, pegou prata, foi até lá. Só que todo nariz empinado, toda pessoa narizinho empinado, que acha que é melhor do que os outros, ela gosta de ser paparicada. E na casa de Deus não tem um ser paparicado e outro não. Aqui nós somos iguais. O Deus que mandou o filho dele morrer na cruz é o mesmo Deus seu, dela, de todos nós, do preto, do branco. Jesus morreu por todos nós naquela cruz. Não tem paparico. Não tem. E ele acreditou que ele ia chegar lá sendo Naamã. E o profeta ia sair. Ia sair. Naamã. Aleluia. Eu não vou orar por ninguém, só por você. Pessoal, volta amanhã que eu tenho que orar para Naamã. Está entendendo? Mas o homem conectado com Deus, quando você se conecta com Ele, talvez você está pensando, pastor, o senhor não sabe a dificuldade que eu tenho de orar. Eu tenho certeza que nesses 21 dias, quando você chegar no teu quarto, na tua casa, pastor, não tem lugar para orar em casa, minha casa é pequena, não tem problema, vai para o quintal. Você vai ver que o Deus que você fala com Ele, Ele responde, Ele responde, Ele responde. E está lá Eliseu. Falou para o moço, vai lá, fala para esse camarada que a saída dele está lá no Rio Jordão. Vírgula, parênteses aqui agora. Eu recebi um homem através de um irmão da igreja, dono de uma empresa de ônibus. Até mesmo o ônibus que a gente trouxe o pessoal para o encontro. E me levaram o camarada muito rico. E ele falou para mim assim, eu posso pedir para ir buscar o senhor 9 horas da noite na igreja, porque eu quero que o senhor vá na minha casa, desse jeito. Eu falei, está fechado. E quando deu 9 horas da noite, eu saí do culto, parou o carro, me levaram. Eu confesso para vocês que eu pensei, eu não sabia que aquilo era a casa dele, o apartamento dele, na área mais nobre de São José. E você anda e não chega, mas já estava dentro do apartamento. Pensa, cara, numa mansão, 4 milhões. E eu fui sentar, aí ele aperta o negócio, fecha o negócio de vidro aqui. As crianças lá na sala imensa, mas ninguém escuta ninguém, sabe? E ele pôs eu numa mesa linda.
Apertava o botão, saía rodando os negócios pra você comer lá. E uma voz disse para mim: filho, só beba água. E eu fiquei olhando para ele. Era uma fase da igreja que pastoreio muito difícil. Como se diz por aí, era uma grande oportunidade da chegada daquele empresário. Só que quando eu sentei, Deus falou para mim assim: ele é corrupto, ele é mentiroso e ele engana. Quando eu virei, Deus me deu uma visão de uma pilha de processo. E eu deixei ele falar. Falou. Aí a esposa dele foi falar também, ele mandou ela calar a boca. Um cara todo agressivo e eu sentado. Falei: meu Deus, como que eu vou falar isso para esse homem? Aí ele falou: pastor, eu quero ser feliz porque eu sou infeliz. Eu posso te dar o caminho da sua felicidade? Você tem Bíblia aqui? Tem. Abra aí Lucas 19, vamos falar de um homem chamado Zaqueu. Eu comecei a ler para ele. Falei: meu amigo, se você não abandonar toda essa corrupção, não tem Cristo para você. Se você não pagar todos os seus funcionários que você tem deixado de pagar, não tem Jesus para você. Aí ele falou: louco, pastor, o senhor está pegando pesado. Eu falei: nem comecei, meu amigo. O que você precisa saber, que como Zaqueu, é hora de você mesmo chegar em mim e falar: eu tenho que abandonar todos esses erros. Falei: meu amigo, e você vai ser preso. Aí ele levantou da cadeira. Isso já era 2 horas da manhã, eu sentado no mesmo lugar. Ele falou: como é que é? Eu falei: você vai ser preso. Porque o lugar de bandido é na cadeia. E você, o meu Deus, Ele não vai vir aqui fazer milagre para você com esse estilo de vida que você tem. Arrependa-te. Aí eu pensei: morri. Rapaz, pedi para ir no banheiro. E eu saí, a casa grande, errei o banheiro, entrei no quarto, tive que chamar ele ainda. Falei: onde é o banheiro? Ele falou: aqui, pastor. Falei: Jesus, eu tinha que ter vindo pelo menos com os 2 obreiros, né? Pelo menos alguém corria para chamar socorro. E entrei naquele banheiro, rapaz. Gente, eu sou gente simples, amém? Eu entrei naquele banheiro, fez um barulho em cima. Eu, ai. Aí eu vi que era um negócio para sugar o ar, né? Aí tomei um susto, porque eu fiquei: agora, Jesus, é agora. Eu tenho que voltar lá. Aí eu voltei, ele falou: pastor, o senhor não vai comer nada? Eu falei: não, só água. Ele falou: louco, preparamos tudo isso aqui para o senhor. Eu falei: na próxima. Eu acreditando na próxima. Eu falei: você vai ter a próxima. E ele olhou dentro dos meus olhos e falou para mim assim: obrigado, porque tudo que o senhor falou eu sou. A mulher dele falou para mim assim: eu daria tudo para morar em 3 cômodos. Ele disse para mim: todos aqueles carros que o senhor viu lá embaixo são todos meus. Tem carro que eu nem andei ainda. E ele começou a falar. Ele falou: nenhum dos nossos apartamentos não tem a palavra milhões, que são tudo de 2 milhões para cima, não é nem 1 milhão. Eu falei: você é infeliz. Ele falou: sou, porque falta o meu Cristo. Aquele homem ouviu aquilo, orei por ele e se levou embora. Entrei dentro de um carro que até agora não sei qual que era. Sei que eu sentei, gente. Parece que eu ia voar. E ele não parava. Muito obrigado. Mas o senhor vai lá na empresa orar? Harabacho. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não tinha carro para ir na casa dele. Se ele não manda buscar, talvez eu ia ter que chamar um Uber ou pedir um carro emprestado. Ele tinha 20 carros embaixo, no saguão. Muito mais, que ele perdeu até a conta, ele falou. Uma casa dele foi multada porque ele tem aqueles cachorros de raça. E ele colocou lá, então tem cachorro dormindo na sauna, cachorro tomando banho de piscina dentro da casa. Ele largou lá. E ele estava bravo porque ele foi multado pela vigilância sanitária. Tem alguém que não está nem aí mais. Só que ali eu entendi que o que faz a diferença na minha vida e na sua não é o que você tem, que as pessoas podem ver. Para um carro importado, todo mundo vai ver. Agora tem algo que a humanidade está ansiosa para ver. O povo que está lá fora, eles estão ansiosos para ver. Não é mais o seu carro importado, não é mais a sua bela casa.
O que eles querem ver é esse tal de Espírito Santo que nós pregamos e dizemos que habitar em nós. É isso que a tua família quer ver. Quem é você? Quem é o que habita em você? É isso que eles precisam. Posso ouvir um glória a Deus? Aí ele pegou, mandou uma mensagem para a empresa. Vê o que é que o pastor está precisando lá. Falei, rapaz, eu preciso de um ônibus, que vai ter um encontro na igreja, eu quero um ônibus, faz um preço bom. Paguei nada. Mas eu disse para ele, faz um preço bom, não pedi um ônibus para ele. Tudo que ele queria era uma dívida minha com ele. Haha, tô fora. Aí ele vai na igreja, depois do encontro, com uma pastinha. E entrou, ficou 2 seguranças na porta. Acho que foi a primeira vez que parou uma Land Rover na frente da igreja. E ele entrou, ele falou, pastor, eu vim aqui. Eu falei, você vem aqui, mas em poucas horas você vai ser preso. Ele falou, ele fez igualzinho criança quando você tira um doce. Ele falou, rapaz, toda vez que eu encontro o senhor, é só isso que o senhor tem para falar. Eu falei, é porque é só isso que você tem para fazer, coisa errada. Ele falou, mas o senhor acha que eu tenho saída? Pegou e ligou o celular e pôs o advogado falando, você já está com mandato de prisão. Aquele homem foi parar dentro de uma cela na cidade de Caçapava. Ali ele manipulou advogado, delegado, pagando, para falar no telefone. Sabe qual era o desespero dele? Compra uma Bíblia para mim. Aí ele disse para todo mundo, tem um pastor que ele falou tudo que eu não queria ouvir, mas tudo que ele falou era verdade. Então Eliseu sabia quem ele era. Não se venda. O seu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. O seu tempo de exaltação vem da mão dele. Não precisa maquinar nada. Não precisa maquiar nada. É ele. A tua promoção vem dele hoje. A tua empresa vem da mão dele hoje. Não precisa comprar nada que vem da mão de alguém corrupto. Não. O Senhor vai entregar na tua mão aquilo pelo qual pertence a você. Se você acredita nisso, libera uma linda salva de palmas. E Eliseu sabia quem ele era. E ele disse, manda ele lá. Eu acredito. Não sei nem se eu posso fazer isso. Eu estou aprendendo muito com meu pai espiritual ali. Mas eu acho que ele entrou para dentro e foi para a rede, o pastor Anderson. Acredita? Acho que ele foi para a rede. Ele falou, mas a palavra já foi liberada. Sabe que Deus está chamando ministros que liberem a palavra. Olha o que Deus está falando para mim aqui também. Libera a palavra e vai dormir, vai descansar, porque eu vou operar na palavra que sai da tua boca. E nessa noite eu tenho uma palavra para te dizer. O que você disser a favor da tua família vai acontecer. A favor do teu filho vai acontecer. A favor da tua rua, do teu bairro, seja o que for do teu patrão, vai acontecer. Descansa, deita e dorme, porque a palavra dele não vai voltar vazia. Xarabacatarabakai. Creia nisso. Creia nisso. Rapaz, eu preciso pôr minha empresa. Vou dar um jeitinho. Não dá jeitinho, não. Não dê jeitinho. Não dê jeitinho. Tem uma palavra que diz que brasileiro gosta de dar jeitinho, né? Diga assim, antes de eu ser brasileiro, antes de eu nascer no Brasil, eu já nasci em outro lugar. Eu sou de outro lugar, aonde não tem corrupção. Eu pertenço a um Deus. Eu pertenço a uma nação que não tem corrupção. E com muita raiva, Naamã se dirigiu para lá. Acredito que ele chegou, deu uma parada, falou, pai, eu vou voltar, vou espancar esse cara. Só que alguém disse para ele, o caminho é esse, meu senhor. Aí aquele cheio de pose. Porque tem gente que não é nem chefe do exército da Síria, nem prefeito da cidade, mas quando chega na igreja, rapaz, pensa num homem que parece que é o dono da verdade, uma mulher parece que é melhor do que todo mundo. Não faça isso, não entra por aí.
Entre, abrace a todo mundo e profetize sobre todo mundo. E busque a presença do Espírito Santo. Porque você somente conheceu a Jesus para um propósito. Sabe qual é? Diga, qual é? Socorrer mais um lá fora. Dizer que Jesus é bom, Ele cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. A sua vida é um espelho. O Senhor está dizendo que tem pessoas aqui que estão sendo observadas. Tem pessoas que estão prestes a te abençoar, só que estão te observando a tua conduta. Tem promoção que não vem para alguns por causa da conduta. Aí diz, Deus não fez. O profeta disse lá, mas Deus não fez. E o que você estava fazendo? Tudo ao contrário de alguém que serve um Deus poderoso. Então obedeça. Na obediência você vai ver o quanto esse Deus é real. E Naamã se sujeitou e mergulhou ali. E quando ele saiu curado. Diga, ele saiu curado. Diga comigo, basta uma palavra para toda doença bater em retirada. Repita comigo, basta uma palavra minha, pelo Espírito Santo. Agora você vai com mais autoridade, porque você parecia que estava escravo, mas não é escravo não. Você é livre, diga, eu sou livre para dizer que basta uma palavra minha, cheia do Espírito Santo, e Deus vai salvar toda a minha parentela, os meus parentes. Vão entrar dentro dessa casa de oração. E diga assim, eu vou estar no dia do batismo. Eu vou ver meu irmão batizar. Você tem poder nas suas palavras. O Espírito Santo está em você. Reage. Você não é escravo, você não é escrava, você é filha do rei. Oh Jesus. Ai. E agora chega a parte que fica queimando o meu coração. Tudo bem que ele volta, ele vai até Eliseu. Eliseu saiu lá, acredito, com água de coco na mão. Não sei porque quando eu falo de Eliseu, parece que eu estou falando de um baiano. Aqueles baianos bem sossegados, sabe? Não, vai sim. Tá entendendo? Acho que não. Saiu lá fora, está lá o chefe, o poderoso, o inabalável, aos prantos. Obrigado. Ei, obrigado. Olha aqui, não tem mais nada. E os homens que estavam com ele, que é isso? Ah, Deus aqui em Israel, tem Deus em Israel, Senhor. A sua atitude vai fazer a Zona Norte saber que tem Deus aqui nessa igreja, que tem Deus neste lugar. E eles todos ali. E saiu o homem de Deus. Porque para quem anda com Deus tem coisa que se torna normal na vida dele. Ele está só cumprindo um propósito. Diga assim comigo, eu não vou trocar o propósito por uma proposta. Repita de novo, eu não vou trocar o propósito por uma proposta. Porque no propósito Deus está comigo. Na proposta eu estou sozinho. Libere uma linda salva de palmas. Já vou encerrar. Só que essa parte eu vou dar um saltinho aqui, porque essa passagem, o que mais mexe comigo é o retorno dele na casa dele. O que me chama a atenção aqui, que ele foi lá em Eliseu, beleza, ele quis deixar a prata ali para Eliseu, Eliseu não quis. Geazi foi lá, olho gordo, foi mexer no que era dele, acabou sofrendo, porque quando você mexe naquilo que não é teu, quando você faz algo, põe a mão naquilo que o Senhor não te deu, não é seu, você pode ter certeza que a lepra vai aparecer, que o problema vai chegar. Então fica só com aquilo que é teu. Se você está no ministério, fica com o que Deus te deu. Ah, mas parece que eu tenho uma unção tão boa. Mentira do diabo.
Mentira, há uma unção sobre você, há algo especial sobre você que é o Espírito Santo. Então não se sinta inferior, não se sinta querendo se aparecer para ninguém. Não precisa isso, não precisa. O homem que foi atrás de mim era um diácono, um senhor que pouco sabia falar, mas quando ele disse, queimou todo o carro, queimou meu coração. Então fique tranquilo, não se precipite, fique em paz. O dono dessa obra, ele está te vendo todos os dias. E quando você deita e dorme, ele te provê o pão de cada dia. O teu Deus não dorme. Só que eu quero que você viaje comigo um pouquinho. Eu já vou encerrar. Eu fico imaginando aquela carruagem chegando, Bispo Campos. E a menina lá vai. A menina lá limpando. E ela olhando, chegando as carruagens. Eu tenho certeza que ela não ficou. Será que o meu Senhor foi curado? Eu acredito que dentro dela ela estava assim. Ainda que eu estou aqui nesse serviço simples, dentro desse palacete, ainda que a minha empresa é uma empresa pequenininha que eu trabalho, ou essa empresa também é minha, mas tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer com excelência, porque a excelência que eu fizer aqui vai chamar a atenção daquele que tudo pode. Talvez a minha igreja não é a maior da cidade, mas tudo que eu vou fazer aqui, entrei aqui para dentro, eu já não entrei somente dentro de um salão, eu entrei dentro da casa do Pai. Então eu vou ver, tem um copo caído no chão, não, eu pego, pode deixar. Ah, mas eu não sou obreiro, ah, mas eu não sou da equipe da limpeza. Isso é para quem não tem o Espírito Santo. Para você que é cheio do Espírito Santo é diferente. O que eu posso fazer? Aonde eu posso ajudar? Olha, eu sei arrumar esse microfone, eu sou técnico disso. Se precisar, a pessoa começa a querer fazer tudo com excelência. E lá está a menina. Eu fico imaginando a hora que entrou pelas portas da casa. Eu gostaria que vocês que estão nas portas agora comecem a orar em línguas, porque tem algo lindo acontecendo nessa entrada dessa igreja. O Senhor está fazendo pessoas que têm passado aí na frente e ficado cega. Elas olham e não veem a igreja e vão embora. O Senhor está dizendo que Ele está pondo um anjo específico aí nessa porta. As pessoas vão parar aí na porta. A senhora se prepara. A senhora vai testemunhar pessoas parando e dizendo: eu preciso do Deus que está aí dentro. Eu preciso do Deus que está aí dentro. Fique ligado, não desliga não.